E aí, pessoal? Tudo bom? Beleza? Boa tarde a todos. Cara, muito feliz hoje, velho. Sem palavras. A noite mágica que o Abel falou aconteceu, né? Caraca, velho. Só o Palmeiras é capaz de fazer isso no Brasil, cara. Sem ser clubista, de verdade. Palmeiras e Flamengo, vai. Hoje, Palmeiras e Flamengo. O restante dos clubes, velho. Cara, eu acho que não é capaz de fazer uma virada dessa. Virada histórica do Palmeiras. Tomamos de 3-0 no Equador, 3-0. E viramos o jogo para 4-0, velho. Impressionante. Goleada similar ao que aconteceu com o São Paulo no Brasileiro desse ano, né? O que aconteceu com o próprio São Paulo naquele Paulista, que o Palmeiras virou para 4-0 no Allianz Parque. Em 2023, no Brasileiro, o Palmeiras virou contra o Botafogo 4-3. Isso tá no DNA do Palmeiras, tá no DNA do Abel, dos jogadores, tá no DNA do clube. Viradas históricas. Eu, particularmente, acreditava no empate, que o Palmeiras pudesse levar para o empate. E aí seria pênalti. E, cara, mas eu tinha um pouquinho de esperança que o Palmeiras pudesse virar. Claro, tava com o pé atrás, como eu falei, né? Um pouco com o pé atrás devido ao jogo contra a própria LDU, que o Palmeiras perdeu de 3-0, e contra o Cruzeiro, né? Mas, meu, graças a Deus, os deuses do futebol colocaram Palmeiras na final com o Flamengo de novo, igual 2021. E cara, não vou ser soberbo, não, o palmeirense não é assim, né? Mas, velho, o flamenguista, se eu fosse o flamenguista, teria medo, porque já tiramos uma Libertadores deles. E se Deus quiser, seremos novamente. Se Deus quiser. Caraca, velho, impressionante, mano. Mano, mano, primeiramente, chupa secadores. Quem ficou até tarde secando Palmeiras, chupa. Vão ter que se unir ao Flamengo de novo. Bambizada, galinhada, santistas. Vão ter que fazer a união com o Flamengo novamente. Para não ver o Palmeiras tetracampeão da Libertadores. Mano, se Deus quiser, seremos. Dia 29 de novembro é a final. Meu, ansiedade, quando chegar perto, vai estar a mil. A mil. Cara, o Palmeiras entrou com uma escalação, o Abel, né? Com o Sousa no lugar do Felipe Anderson. O Sousa é um jogador mais agudo, né? Que ataca mais que o Felipe Anderson. Então deu para entender a escalação do Sousa, que fez o primeiro gol, né? O Alan cruzou na medida na cabeça do Sousa. Ele só deu uma raspada e foi bem no canto esquerdo do goleiro da LDU. Segundo gol do Bruno Fux, né? O Palmeiras cruzou para a área, cruzou para o Andreas, na verdade, cruzou para o Vitor Roque cabeceou, bateu no jogador da LDU e o Fux aproveitou, empurrou pro gol. Fux que o Palmeiras vai comprar, né? Um zagueiro que caiu muito bem com a nossa camisa, muito bem. E o terceiro gol, cara, o terceiro e quarto do Rafael Veiga, quem diria, velho? Eu que tava criticando muito ele, e com razão, né? Não me venham falar agora, criticou ele, não acreditou nele. A mesma coisa vale pro Abel. Não me venham falar, você criticou muito o Abel, você não merecia nem comemorar. Tem gente que pensa dessa forma. É um bando de ignorante. O Palmeiras estava mal. O Palmeiras não estava jogando nada. Depois do Super Mundial que o Palmeiras começou
a se encaixar aos poucos. E mesmo assim o Palmeiras estava jogando mal, perdendo partidas, empatando, ganhando uma ou outra. Então não me venham falar que eu sou crítico, que eu estava criticando. A crítica era merecida. Se vocês forem ver, a maioria dos canais aí do YouTube palmeirenses estavam criticando o Palmeiras porque estava mal. E os rivais estavam elogiando. Por quê? Porque o Palmeiras estava mal. Os rivais não querem ver o Palmeiras bem. Isso é normal. E a gente estava criticando para o time melhorar. A gente não estava criticando para a piora do time, era para melhorar. Tanto é que começou a melhorar, graças ao Abel, que acordou, né? E esse time começou a ser bem montado, o time começou a entrosar novamente. E o time se encaixou, né? Se encaixou. Por isso que tá dando resultado. Né? O Abel tá colocando os melhores para jogar. Até acho que o Felipe Anderson joga mais que o Sousa. Mas o Abel achou melhor colocar o Sousa nessa partida e deu certo. Né? Zero críticas para ele. Eu tenho diferenças com o Abel, mas quando é para elogiar, eu vou elogiar ele. E é o maior treinador da nossa história. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Né? Não dá para brigar contra isso, porque são fatos, são números. E ele realizou 5 anos de Palmeiras. É um cara consagrado no Palmeiras, é um ídolo do Palmeiras. Assim como o Felipão é, como o Luxemburgo é, Oswaldo Brandão. Esses treinadores são ídolos do Palmeiras. E o Abel é o maior de todos, em números. Né? Contra fatos não há argumentos. E voltando ao o terceiro gol, quando o Veiga entrou, eu estava dirigindo, escutando no rádio. Quando o Abel colocou ele a campo, eu pensei, puta, velho, Rafael Veiga não. Queimou minha língua, velho. O cara entrou motivado, o cara entrou inspirado. Bateu uma falta perigosa que o goleiro da LDU pegou. Entrou bem no jogo. E fez um gol importante, velho. Passe do Vitor Roque. Deixou o Veiga na cara do gol, ele tirou do goleiro. E o Alan, que fez uma jogada espetacular. Esse moleque tem que ser titular, velho. O moleque tá jogando muita bola. O pênalti que ele sofreu, a jogada que ele fez, foi espetacular. Espetacular. E foi pênalti. O cara agarrou ele. Até achei que o Vitor Roque que ia bater. Quem bateu? O Veiga. Bateu no meio do gol. Pênalti de segurança. Cara, sem palavras, a noite mágica aconteceu. Abel Ferreira tá de parabéns, colocou a gente na final contra o Flamengo novamente. A nossa chance de ser tetracampeão. Se Deus quiser, vamos ser. Vamos ser. Né? Pô, torcedor rival falando que foi roubado. Meu, cara, corintiano, flamenguista, são clubes que não tem moral pra falar de roubo de arbitragem. Não tem moral. Me desculpe. Vocês não têm moral nenhuma. Porque vocês são clubes mais ajudados historicamente no Brasil. Então vocês não têm moral nenhuma pra falar um A do Palmeiras. Um A. Não tem moral nenhuma. Agora, São Paulino falando que foi roubado contra o São Paulo, eu aceito. Entendeu? Por mais que o São Paulo foi incompetente pra caramba de tomar 3-0, 3-2 em casa, perdão, foi pênalti do Alan no Tapia. A gente aceitou isso. Em nenhum momento a gente falou que não foi pênalti, que o Palmeiras não foi favorecido. Em nenhum momento. Agora, tem times, tem torcedores que não admitem, tipo o flamenguista, é um deles. Não admite quando é beneficiado. Essa é a nossa diferença para flamenguista. Que a gente aceita quando a gente é beneficiado. E o flamenguista não. Pelo contrário. Cara, e assim, a torcida do Palmeiras, o que ela fez, o que o torcedor fez, cara,
é de se aplaudir em pé, né? Depois chama a gente de modinha, né? Meu, a gente apoiou no CT. A gente não, né? Porque eu não fui. O torcedor do Palmeiras apoiou no CT. Fez o corredor alviverde. Levou perdão. Levou o time até o estádio. Né? Levou o time até o estádio. No corredor alviverde. E o estádio, então, o que o palmeirense fez, cara? Sem palavras. A torcida, meu, fez a parte dela. E o time se contagiou. E fez a parte dele também. Também. Cara, sem palavras. O Abel ali no final da partida se emocionou. Agachou, chorou pra caramba. Né? Poxa, é um cara que merece, né? Eu pedi a demissão dele, a saída dele, né? E, cara, pra mim, velho, independente do resultado, na minha opinião, ele tem que sair final do ano. Eu ainda continuo com isso. Mas quer saber? Se ele ficar, velho, tudo bem. Que eu acho que ele vai ficar. Eu acho que ele vai renovar, né? Mas eu queria o fim de ciclo dele, sabe? Independente se ganhar ou não a Libertadores. Se ganhar ou não o Brasileiro. Eu acho que eu não vou mudar de ideia em relação a isso. Eu acho, né? Mas não dá pra negar, apesar das diferenças que eu tenho com ele, porque ele falou muita merda em coletiva do torcedor palmeirense, e isso me deixou super chateado. Que nem quando ele falou que quem não torcia, quem não apoiava não era torcedor de verdade. Isso machucou muito, velho. Que nem quando ele falou que quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, em 2024, né? Ele falou que felizmente ou infelizmente era bom ser eliminado porque ele ia ter tempo para sair com a família dele, para conhecer São Paulo. Então essas são falas que machucam. Por isso que eu peguei uma certa birra dele, por essas falas infelizes. Mas, cara, apesar disso, eu reconheço que é um cara foda, é um cara ídolo do Palmeiras, é um cara que merece tudo de bom. Eu admito isso, é um cara foda pra caralho. Muito foda. É o maior treinador da nossa história. E colocou a gente em mais uma final de Libertadores. Muito obrigado, Abel. Obrigado, jogadores. Vocês são foda. O torcedor do Palmeiras é foda, a gente é foda pra caralho. Mais uma final. A gente merecia isso. A final não merecia ser LDU e Flamengo. Porque o Flamengo, pra mim, já tava com um pezinho uma mãozinha na taça. Se fosse essa a final. Mas agora o Palmeiras tá lá. E o Palmeiras é capaz de bater de frente com o Flamengo. A gente é capaz. Tiramos uma Libertadores e a gente pode sim tirar outra. Pode tirar outra sim. LDU que eliminou Botafogo, que é um bom time. Eliminou São Paulo, que é um bom time. E quase eliminou a gente, velho. LDU quase eliminou 3 brasileiros. É foda, não é à toa. Mas é isso, pessoal. Muito feliz, noite maravilhosa. Tamo na final, agora é focar no brasileiro, que o Palmeiras pode chegar também, com certeza. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Avante palestra. Aqui é Palmeiras. Isso aqui é Palmeiras, o maior do Brasil. E futuramente, se Deus quiser, tetra da Libertadores. Se Deus quiser. Seremos, se Deus quiser. Avante, pessoal.